Olá, sejam bem-vindos ao canal Smart Crypto. Vamos começar o nosso panorama das criptomoedas. Hoje falaremos sobre Bitcoin, Matic, Polygon, Chainlink e as moedas que vocês solicitaram. Não se esqueçam de deixar o seu like para apoiar o canal. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Eclesiastes 10, 2. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar o nosso panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vamos falar um pouquinho do Bitcoin, do Ethereum. Vamos falar das moedinhas que vocês solicitaram. Ver o que a gente pode ter de expectativas para o mercado. Acredito que a gente pode ter boas oportunidades aí para frente em altcoins, tá? Para ficar esperto. Então, vou trazer algumas coisas aqui para vocês, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso é bastante importante para que você apoie o canal, tá? Também convido você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E hoje eu estou com a tela preta aqui, tem algumas pessoas me pedindo, né? Então, se você prefere que eu fique com a tela preta aqui no YouTube, deixe no comentário, deixa eu saber. O que vocês preferem, a maioria, né, no caso. Se vocês preferem que fique com a tela preta ou eu fico com a minha tela normal, que é a tela de estudos, qual que é melhor para que vocês possam olhar através da telinha de vocês aí, beleza? Bom, Bitcoin ainda num processo de acumulação, distribuição, não sabemos. Por que não sabemos? Saberemos quando o mercado estourar. Nós temos expectativas, né? Uma distribuição pode virar uma reacumulação, uma reacumulação pode virar uma distribuição. Então a gente só sabe depois de fato que o mercado for, né? Nós temos expectativas pela região. Agora, o mercado o Bitcoin tá numa movimentação mensal muito interessante, tá, pessoal? Mesmo que eu falo direto para vocês aqui, o mercado corrija, a expectativa pro futuro é muito boa do mercado, mesmo que ele corrija, vamos dizer assim, forte, no futuro a tendência é subir, porque o movimento já está confirmado do Bitcoin, tá? Eu só não compro porque eu não quero comprar com o meu dinheiro numa região dessa. Porque se ele corrigir e me der a entrada, eu entro, se não, tá tudo bem. Já expliquei para vocês aqui sobre a questão percentual, né? Então, para mim, não vale a pena nesse momento. Mas quem sabe se corrigir aí sim eu entro e tudo bem, beleza? Então o Bitcoin segue nessa região. E aqui a gente está num processo lá que a galera falou: ah, é o Wyckoff. Aqui pelo diário, sim, pode ser considerado. Até porque quando o mercado faz aqui, ó, o famoso suposto, né? Vamos colocar suposto, porque ele só vai confirmar isso aqui depois que estourar de fato, né? Então aqui a gente consideraria que foi um spring, né? Basicamente é um sweep de liquidez, a captura de liquidez. Aqui tem um ponto positivo que eu falo para vocês, porque o gráfico diário não é parâmetro para o longo prazo, vamos dizer assim, né? Para a gente analisar. Por quê? Ele é um gráfico que dá muitos sinais falsos, então por isso que a gente aguarda um sinal no tempo gráfico lá, pelo menos no semanal, para que a gente tenha mais probabilidade de operação, tá? Mas quando o mercado faz lá o seu spring, então basicamente ele vem aqui, faz o reteste e aqui seria a cabeça lá, a troca de polaridade, onde ele está testando. Na teoria, para ele violar esse topo, ele não pode perder essa região. Deixa eu até anotar aqui para vocês. Na teoria, ele não pode perder a região de 65. Então, a partir dessa região, se for isso mesmo, ele tem que fazer isso aqui e pelo menos violar esse topo, tá? Por que pelo menos violar esse topo? Porque eu tava explicando lá na área de membros do YouTube, aqui do YouTube, que o mercado também pode estar fazendo um processo de distribuição nesse mesmo movimento, que é pelo semanal. Porque se fosse pelo semanal, ele violaria o topo uma vez, voltaria, aí violaria de novo o topo, para depois mostrar pra gente se ele vai ou ele volta, tá? Então basicamente é o processo de consolidação, é 50-50. Temos que aguardar o movimento
acontecer. Agora, é o que eu falo direto. Eu não compro aí, tá, pessoal? Eu não compro aí, com o meu dinheiro. Mas eu tenho uma ótima expectativa graficamente pelo Bitcoin. Ao longo prazo, eu acredito sim que ele vai subir muito e vai subir forte, tá? Então, basicamente é isso. Ethereum. Agora, Ethereum, pessoal, o melhor cenário aqui, ó, que nem eu falei para vocês no panorama passado. O melhor cenário para o Ethereum é que o Ethereum, de alguma forma, consiga romper essa estrutura de máxima aqui, tá? Por quê? Vamos supor aqui que o Bitcoin ele faça um processo de distribuição, que vai ser um processo ali de realização, que é um processo de realização, né? E vai fazer uma correção. Basicamente, queira ou não, vai arrastar as moedas para baixo, né? Então o Ethereum ele não tem muito espaço para isso, para cair. Agora, se o Ethereum faz um rompimento ali, vai pagar talvez o seu alvo ali de 5, 6 mil, seria muito interessante, porque aí a gente tem esse cara como POI, tem esse cara como POI, tá? Então aí a gente pode pensar em recompras ali, né? Dentro dessa movimentação. Então a única coisa que eu esperaria pro Ethereum aqui era romper esse topo, para ser bem sincero, tá? Só que tem que ficar esperto com a região de 4.600 para quem tem Ethereum. Mas eu acredito que tem uma boa chance dele romper esse topo aí. Acredito que ele pode fazer esse movimento aí, tá? Nós temos um Fair Value Gap aqui, ó, que ele segurou, então isso é interessante. O mercado capturou a liquidez aqui pelo diário, porém tem uma confluência do mensal, que é um Fair Value Gap. Então, houve essa defesa, né? Então pode ser sim que o Ethereum pode ser que ele busque o seu alvo ali de 6, 5 mil ali para fazer o rompimento desse topo. O mais importante é a quebra de estrutura do topo. E aí nós temos um parâmetro entre essa mínima até onde ele parar. E vamos trabalhar apenas com essa referência para depois esperar um processo corretivo para que a gente possa comprar no mercado, tá? Lembram que eu falei para vocês há um tempo aqui, pessoal? Nós tínhamos duas expectativas do mercado. Ou o mercado cairia mais para subir, né? Já fecharia tudo que tem para fechar para baixo ali, para depois subir, aí sim engatamos uma tendência de alta, ou o mercado subiria para cair. Lembram disso? Então eu falo também para vocês nesses panoramas passados que essas puxadas de alta, principalmente em algumas altcoins, podem ser puxadas aí de 150%, 100%, até mais, tá? Então eu sim tô de olho em fazer realizações na Mairo. É a terceira compra que eu faço na Mairo. Já fiz mais uma realização nela, tá? Então eu tô buscando por, se as moedas fizerem esse movimento de fato de alta antes, buscar sim por realizações, pelo menos parciais ali, para que eu possa recomprar mais embaixo, beleza? Então o Ethereum, a única coisa que eu acredito que pode acontecer aqui é ele superar esse topo. Agora, caso não aconteça, pessoal, aí nós sentamos aqui, vemos aonde temos as pós, porque aí as pós do Ethereum tá lá embaixo, perto de 1.800, por aí, tá? E aí vamos lembrar o amiguinho lá, que o amiguinho falou, o melhor lugar que você falou é lá no 1.800. Se o mercado cair daqui, continua sendo. Mas o mercado se movimenta, tá? Então, se o mercado se movimenta, ele vai criando novas pós, e aí nós vamos se atualizando. Belezinha? Bom, vamos falar aqui da Link. Ó, a Link é o seguinte. A Link é muito interessante para que vocês possam entender. Eu tô comprando assim, Link, eu falo dela aqui para vocês faz um tempo, né? E aqui existe uma questão que vocês têm que ficar esperto. A Link foi uma das moedas que eu falei para vocês. Olha, pessoal, se o mercado subir, na minha expectativa é para cair. Mas nós podemos ter uma baita de uma puxada para depois o mercado voltar. Lembram disso, né? Então a Link é a mesma coisa. O que eu tô de olho em Link? Eu tô tentando levar a Link no mínimo até a região de 26 aqui, 28. Tá? O melhor cenário para mim fosse que ela fosse de alguma forma até a região lá de 33, 36. Agora, se ela vai direto lá, é muito difícil saber, tá? O que eu tenho que ficar esperto aqui? Quando a gente se trata de um processo basicamente de acumulação, baseado na teoria de Wyckoff, nós temos um movimento sensacional em Chainlink, né? Então, basicamente, a gente tem aqui
um spring e o mercado faz o processo de expansão. Então, no segundo processo, a gente entende que isso aqui é um processo de reacumulação. Então, o mercado pode sim fazer isso aqui para depois ele distribuir e tocar aqui para fazer isso aqui de novo. Se vocês lembrarem também, eu falo para vocês que, na minha visão, o mercado dessa vez seria diferente. O mercado faria movimentos parciais, né? Que seria diferente das outras vezes. Então, eu ainda continuo acreditando que pode acontecer isso, que o mercado faça movimentos parciais, tá? E depois que o mercado fechar tudo isso aqui, a gente engate uma tendência de alta de fato, macro, beleza? Então, Chainlink é isso. Agora, se ela não conseguir romper esse topo, aí o cenário vai mudar um pouco. Por quê? O mercado segurou no order block aqui, ó. A maioria das moedas deixaram esse order block semanal, então também não impede do mercado fazer isso aqui antes para depois fazer isso aqui. Nada impede, tá? Agora, se Chainlink faz isso aqui e volta lá a 9, eu só compro mais. Porque daí meu objetivo muda. Aí eu já não tenho mais interesse no 26, eu só tenho interesse lá no 34, 36. Isso se ela fizer isso aqui. Tá? Aí só muda a questão como eu vou realizar. Agora, se ela vai direto a essas regiões, tem que ficar esperto com o 26, tá, pessoal? E se ela vai direto até o 34, 36, aí eu quero realizar uma boa parte de Chainlink. Porque lembra a história que eu falo para vocês? Quando a gente passa aqui, ó, uma Fibonacci até essa máxima, nós estamos aqui na região de 50% e 61,8, tá? Então nós entendemos aqui que é uma região de manipulação. Então o mercado deixou um fundo duplo nessa região. Então se o mercado vem aqui e ativa isso aqui, é um prato cheio de liquidez aqui embaixo. Então sim, eu sei que tem uma região em aberto e usando a teoria de Wakefield novamente, o mercado não voltou a testar a cabeça do rompimento. Então o mercado tem uma grande chance de fazer isso aqui, tá? Fazer isso aqui não, tá, pessoal? Desenhei errado aqui. Ele pode sim ir lá em cima para depois fazer isso aqui, ou de fato segurar aqui na região do 18, 19, para também fazer esses dois cenários aqui. O que vai mudar aqui é só a questão como eu vou realizar. Eu estou compartilhando com vocês. Então, se a link for direto lá para cima, vou realizar uma boa parte, se não tudo, para recomprar aqui embaixo. Belezinha? Uniswap. Uniswap tocou no nosso objetivo, tá fazendo um processo de recuo. Falta um dia para a gente fechar o semanal. E aqui a gente tem algo interessante. Por quê? A Uniswap, ela pode romper esse topo também para depois voltar, tá? Pode. Porém, ela aqui, nós vamos ter que aguardar esse fechamento semanal. Tá? Lembra, ó, o order block que eu acabei de mostrar da Link, também tem na maioria das moedas, próxima a essa região aqui. Se esse Fair Value Gap aqui continuar aqui, se ela não fechar até a região de 8,23 aqui mais ou menos, a Uniswap, vai ser muito interessante. Pode ser sim que pinte uma nova comprinha de Uniswap para tentar buscar a região do 18, tá? Mas aqui vai ter que aguardar fechar esse candle semanal fechar para que a gente possa ter uma base melhor de movimento, tá? Ao médio prazo é isso que eu tô de olho em Uniswap, que é a região do 18. Ela deixou uma brecha, não tocou 50%, né? Pagando aqueles 4 alvos nossos. Então sim, tem uma grande chance dela voltar a testar a região do 18 aí em Uniswap, beleza? Bom, vamos falar das moedinhas que vocês pediram. INJ. INJ, essa aqui vai pra galera do nunca mais que vai voltar. Eu sou louco, que já se viu, que eu não sei o que eu tô falando. Olha onde que a gente já estamos em INJ. Quando eu disse que voltaria, olha onde que a gente já tá. Volta ou não volta? Sempre volta, pessoal. O que a gente não sabe é o tempo. Quando? Porque a galera quer um imediatismo. A galera quer comprar hoje e já fazer isso aqui. Ou então, se você falar, ó, a moeda vai voltar, ela quer que volta hoje para ele comprar, tá? Mas acá estamos em mais uma, né? Que voltou. E agora? Agora é as oportunidades de compra, pessoal. E aqui a gente tem alguns cenários para INJ também, tá?
Vale a pena tomar um risco aqui na INJ? Vale. Na minha visão, vale. Certo? O que a gente tem aqui? Nós podemos ter uma expectativa de movimento que ela vem até a essa região para fazer isso aqui. Ou ela já vem direto à região de baixo para daí dar continuidade à sua tendência de alta. Então nós temos duas pós aqui muito interessantes de movimento. Certo? O que a gente tem que ficar esperto? Se ela toca aqui na região do 16, 17, vale entrar como primeira zona de compra. Para buscar como primeiro alvo a região lá do 37, 38. Agora, se ela resolve vir direto até a região do 10, 11, aí nossa expectativa tem que tratar como alvo também o 38, tá? Mas a expectativa já é superar o topo. Porque ela estaria fechando toda essa região aqui e dando a entender para a gente que ela estaria dando continuidade à sua tendência macro de alta, tá? Então o INJ veio fazer o seu processo, lembra que eu falo direto para vocês? O que importa para a gente, pessoal? A quebra de estrutura. O mercado deu continuidade à sua movimentação, quebrou a estrutura, fez o quê? Manipulou a galera no topo, aprisionou a galera no topo e veio buscar combustível. Abasteceu o carrinho. E a expectativa? A expectativa agora é que faça esse movimento. Para ativar todo esse pivôzão de alta aqui, ó, o mercado precisa fazer esse movimento, tá? Porque aí a gente tem um parâmetro usando lá o Fibonacci, onde o mercado pode chegar no futuro, beleza? Então, INJ acho que vale sim uma aposta. E até o seu primeiro alvo aqui, nós estamos falando de 121%. Também realiza uma parcial, pelo menos aí, tá? E aí depois, como eu fico olhando o tempo inteiro o mercado, eu vejo o que vai me mostrar, né? Mas também vou atualizando vocês aqui nos panoramas. Por quê? O mercado pode sim subir até aqui para depois voltar de novo. Pode ser. Aí vai depender de como o mercado vai reagir no futuro. Porque a gente não tem certeza. A gente tem expectativas do como pode ser esse tipo de movimento, tá? Agora, se ela, como citei, se ela vai lá embaixo já, até a região de 11, 12 ali, aí o cenário muda um pouco. Claro que a gente vai continuar tendo um enrosco na região de 38, sim. Mas a expectativa daí, depois, mesmo que faça um pullback, é romper o topo. Tá? Então, basicamente isso. Agora, vamos falar da Polygon. A Polygon, muito interessante o movimento aqui, ó. Bom, a Polygon já tirou metade da galera. Isso, não que eu tô desejando mal, mas isso é bom, por quê? Porque isso é um mercado, pessoal. Isso é um mercado. A galera compra topo, o mercado volta, a galera sai. Se nós estamos num mercado que a soma tem que ser zero, para cada contrato precisa ter alguém vendendo, então basicamente esse é o dinheiro. Uns ficam aprisionados, soltam. Esses caras viram a liquidez. Resumidamente para vocês, tá? Polygon, graficamente, ela é maravilhosa. Eu sempre disse isso aqui para vocês, tá? Eu continuo acreditando que ela vai subir bastante ainda. E o que a gente tem? Ó, lá em 2022, que eu sempre falo para vocês, aprisiona a galera no topo, faz o processo de mitigação, vem fazer aqui um processo de fundo, né, o dar continuidade a essa movimentação, onde que a gente comprou ela aqui, poderia, que eu falo para vocês, poderia ser um fundo falso, tínhamos a expectativa, né, e aí o mercado sobe. Fez o sweep de liquidez que foi anulado e foi testar o topo, tá? Porém, entretanto, todavia, o mercado tem algo muito interessante aqui. Nós estamos num baita de um processo de acumulação em Polygon, tá? Estamos num baita de um processo de uma acumulação pelo gráfico mensal de Polygon. O que a gente tem aqui, ó? Basicamente um buy climax, um AR, um ST e basicamente pode considerar aqui um Spring, tá? Então o mercado veio lá, fez o seu reteste, talvez faça o seu checkout, pode ser, né? Dependendo como for a movimentação, mas para que a gente possa subir forte em Polygon. Então acredito que a Polygon
não dizem por aí, falam, olha, depois você vai se arrepender de não ter comprado Polygon a esse preço? Eu também acho, tá? E o que a gente tem para Polygon? A mesma coisa. Esse candle mensal que o mercado fechou aí, ele é um tipo de candle que ele viola para baixo, né? Ele é um tipo de candle que viola para baixo. Agora, se vai ou não é outra história. Eu tô comprado em Polygon, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês o que eu compartilhei na carteira recomendada e o que eu vou fazer, tá? Eu tô comprado em Polygon 50,95. Aí, lá eu passei, para quem não tem e para quem quiser comprar mais, começar a comprar Polygon nesse fundo, porque pode ser que o mercado raspa esse fundo, né, para dar continuidade à sua movimentação. E aqui a gente pode ter um sweep de liquidez mais fraquinho, vamos dizer assim, que ele toque nessa região aqui para subir, ou um sweep de liquidez médio, que ele toca até a região lá do meu preço do 50,95, ou uma porrada mais forte até a região do 46. Então pode ser essas três opções. E o que a gente faz? Monta um DCA nas regiões corretas, tá? Quais as regiões corretas? Você pode começar a comprar aqui na região do 0,64, tá? Aí você pode comprar lá no order block, que é onde eu tô posicionado um pouquinho abaixo, né? Na região do 0,5390, e aí você guarda a bala só na região do 0,46, caso ela for, tá? Caso ela for. Porque como eu citei, aqui pode rolar um movimento, opa, ela pode fazer as três coisas. Um sweep de liquidez mais de boa, só toca aqui para fazer isso. Um médio, né? Que faria esse movimento aqui, ou então ela resolve já até a região 0,46 para subir lá. O que eu tô de olho daí? Se a Polygon fizer isso daí, aonde que eu vou realizar Polygon? Só no rompimento da região de 1,56 lá, 1,60, tá? Então sim, se a Polygon fizer esse sweep de liquidez, ou basicamente um checkout aqui, nós poderemos ter uma baita de uma puxada em Polygon, tá, pessoal? Então aí eu quero realizar uma parcial nessa região aqui, mas aí eu vou querer segurar Polygon até o rompimento da máxima histórica, o resto que sobrar, porque eu tô com bastante capital em Polygon. Então, eu realizando aqui uma parcial de basicamente 200%, eu ainda vou ficar muito bem posicionado em Polygon, tá? E aí eu vou buscar só a região lá do topo histórico, já pro longo prazo, de Matic e Polygon, tá? Então eu já expliquei para vocês aqui também há muito tempo atrás, onde eu vejo o Polygon lá no longo prazo, 4 a 6 dólares, eu acredito que ela tem uma grande chance de chegar, e isso para mim é maravilhoso. Agora, a galera que não tem paciência, pessoal, isso aqui é o mercado, tá? Isso aqui é o mercado. Não tem adianta, umas moedas vão subir, as outras vão cair. As que estão subindo antes provavelmente não vão performar tão bem como vocês esperam. Sempre foi assim o mercado, tá? Então eu já gosto de procurar moedas que estão num processo de acumulação. Se está respeitando a sua região macro de demanda, opa, tá tendo defesa aqui. E o mercado está acumulando, isso é ótimo. Isso aqui é igual a Link. Então, quando o mercado explodir, o mercado tende a subir forte. E o que vai fazer? Vai fazer a galera comprar topo de novo. E aí a galera que saiu ou vai comprar topo, aí depois o mercado vai fazer o quê? Engata um processo de correção de novo. Aí a galera começa lá, não presta, não presta, não presta porque compra topo. Beleza? Então basicamente é isso. Eu acho que o Matic Polygon é uma excelente oportunidade e vocês deveriam ficar espertos, tá? ARB. Ó, agora ARB, cara. ARB é o seguinte, eu comentei dela na área de membros, a gente vai ter que esperar ela fazer uma movimentação. Por quê? Ela pode estar criando um novo movimento aqui. Ela pode querer rapar esse fundo aqui para subir. Então, ela tem que aguardar fazer esse movimento, tá? Tem que aguardar ela criar esse movimento. Por quê? Ela pode também subir daqui? Pode. Tá? Que nem, ó, ela tem um Fairvalley Gap aqui, fez um suporte aqui no meio do nada, né? Então, provavelmente ela deve estopar esse suporte aí. Talvez possa fazer isso aqui antes? Pode. Mas eu acho que ela está criando um novo movimento. E nós temos que aguardar para que a gente possa entender melhor. Eu tenho ARB, tá, pessoal? Eu tenho ela, então eu tenho que aguardar ela criar esse movimento para que eu possa melhorar minha posição
ou aumentar minha mão, ou fazer alguma coisa do tipo, tá? Mas ela pode sim vir até aqui embaixo, perder esse fundo 0,74 aqui, 0,73, para terminar de fechar esse Fair Value Gap aqui do gráfico semanal, beleza? E seria até interessante, porque o mercado estaria rapando essas duas zonas aqui para fazer talvez um movimento com isso aqui, beleza? Mas aí a gente tem que aguardar para que a gente possa ter um parâmetro melhor de movimento. Aero. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que essa aqui a gente falou na área de membros também, alguém pediu. Ó, por enquanto não tá muito bonito isso aqui não. Por enquanto, tá? Quando eu falo assim, ó, não tá muito bonito, pessoal, não, nada impede da moeda fazer isso aqui, dar um tiro pra cima. Tá? Nada impede. Tô falando que graficamente, por enquanto, não está bonito, tá? Agora, o que a gente poderia pensar? Nós precisamos de uma... Já que o mercado aqui veio rapar a liquidez, fechar o Fair Value Gap do primeiro candle, sempre explico lá na área de membros que isso aqui é uma armadilha, ó. Quando o primeiro candle semanal deixa um Fair Value Gap, mesmo que o mercado suba mais, é para aprisionar a galera para ele voltar a fechar essa região. Sempre explico isso lá. Então aqui ela veio fechar. E agora? Agora a gente precisa de um novo movimento. O que seria um novo movimento? Talvez faz isso aqui, quebra a estrutura, volta a testar para dar compra. Aí seria interessante. Tá? Ou então, o que seria? Faz uma nova reversão de movimento para fazer isso aqui. Pode ser também. O que importa para a gente é o mercado mostrar que ele quer subir. Mas para que o mercado mostre que ele quer subir, ele precisa quebrar a estrutura para cima. Porque até que se prove foi uma reversão de movimento aqui para baixo. Então, se nós temos a expectativa que o mercado vai subir, nesse caso, ela tem que mostrar isso, quebrando estruturas para cima, tá? Então, por enquanto, nada para falar. STX. Aqui tá outra que me chamaram de louco. Nunca que vai voltar. Nunca que vai voltar. Olha onde cá já estamos. Aham. Muita gente aprisionada no topo aí, né? E agora? Agora é onde que eu começo a comprar. Agora é onde que a gente começa a montar a posição de compra da moeda. Por quê? Quebrou a estrutura, é o que importa pra gente. Aprisionou a galera no topo. O mercado tira esse monte de gente, faz o processo de mitigação pra gente comprar. Entenderam? Então, existe regiões certas para comprar o mercado? Existe. Claro que existe. A região de demanda. Onde que a gente vende? Região de oferta. Sempre falo isso para vocês, tá? O que a galera não tem é paciência de esperar o mercado chegar. Se essa moeda tá demorando para fazer esse processo, busca outras. Faz isso, tá? Bom, STX, acredito que pode ser uma ótima oportunidade? Acredito que sim. Acredito que vale começar a montar a posição de compra a partir de já dela, sim. Acredito que vale, tá? Então vamos às pós de STX. O que a gente tem aqui? Essa região que ela tá é uma pós, tá? Então você pode comprar aí nessa região. Aí, pessoal, eu guardaria bala. Por quê? Você pode comprar aqui, porque ela pode vir até mais um pouquinho para baixo, tá? Na região de 1,40 mais ou menos, para dar continuidade à movimentação de alta. Pode fazer isso. Então eu guardaria bala. Por quê? Se, igual o caso da INJ, se ela resolver ir direto já, aonde é a segunda apoia? Lá na região de 1,20 mais ou menos ali, 1,30. Então eu compraria um pouco agora onde ela tá, e daí eu só compraria mais lá na região de 1,20, 1,30. Aí já estaria bem posicionado e aguardaria essa movimentação dela para alta aí, belezinha? Então é isso que eu faria nesse momento. Acredito que pode ser uma boa oportunidade aí também. O que a gente teria de objetivo? Aqui, pessoal, se ela vem tocar nessas regiões, nós temos que tratar a região de 3,10, 3,20 como alvo, mas se ela vem direto aqui, eu já buscaria o rompimento do topo histórico. Tô comprando ela, tá? STX é isso que eu espero. Acredito que agora pode ser uma excelente aposta. Agora a gente tá pagando barato, assim, né? Como a galera gosta de falar, em promoção. Rune! Vamos lá. Rune.
Colocando mensal aqui, faz tempo que eu não dou uma olhada. Ó, a Rune, pessoal, ela tem muita ineficiência para trás. O que é ineficiência? É os Fairway Gaps, né? Então, essas moedas que tem muita falha para trás, é igual eu falo para vocês, vai voltar, vai voltar, vai voltar. O mercado, elas tendem a sofrer mais no seu processo corretivo. Entende? Então, elas tendem a sofrer mais no seu processo corretivo porque precisa fechar essas ineficiências do mercado. Agora, o que a gente pode ficar de olho aqui, ó? Tem um Fairway Gap interessantíssimo aqui. Lá na região de 2,45 mais ou menos. Porém, ó, é uma zona nítida de liquidez isso aqui. Então o mercado tende a fazer o quê? Tende a capturar. Mesmo que o mercado faça um movimento assim, ó, nós podemos ter a expectativa que Rune volta para perder esse fundo aqui. Porque provavelmente isso aqui está no 50%, né, desse movimento, zona de manipulação. Então o mercado está deixando essa linha de tendência aí, que é uma zona de liquidez, e o mercado para Rune sim, pode voltar lá à região de 2,50, até menos, tá? Até menos. Mas o que é o interessante? O interessante é que a gente tem um movimento confirmado, pessoal. Nós temos uma quebra de estrutura confirmada. Lembra a história que eu acabei de mostrar da STX? O mercado quebra a estrutura, faz o processo de mitigação, ativa a estrutura para dar continuidade, tá? Então eu aguardaria sim, mesmo que ela suba, toca aqui, suba, mas na minha visão ela vem para perder esse fundo aqui. Antes de engatar uma movimentação mais forte de alta aí, tá, pessoal? Então é isso que eu vejo. Ada Cardano. Vale a pena comprar Ada Cardano? Acredito que sim, acredito que sim, acredito que sim. Bom, vamos lá. A Ada Cardano, pessoal, nós também temos aqui um sweep de liquidez fortíssimo em Ada Cardano. Tá? Temos um movimento confirmado pelo semanal. E aqui existe uma questão. Então o mercado tinha lá. Vamos lá. Vamos contar. Vou apagar isso aqui e falar sobre as ineficiências do mercado aqui, ó. Quando ela quebra a estrutura pelo semanal aqui, depois de capturar a liquidez aqui no sweep de liquidez, o mercado deixa 1, 2, 3 ineficiências. 3 Fair Value Gap. Certo? O que a gente tem? O mercado trabalha para fechar essas zonas. Certo? Geralmente o mercado, se tem 3, geralmente, tá, pessoal? Isso aqui não é uma 100% de certeza, mas geralmente o mercado vem na do meio, na sua POI do meio. O que a gente pode esperar para Ada Cardano? A mesma coisa. Então a gente pode talvez esperar aqui uma captura novamente dessa liquidez de Ada Cardano para que a gente possa comprar mais. Aonde então está minhas POIs de Ada Cardano? Região do 0,3485 e aí depois só a região do 0,28. Então a gente também poderia ver um movimento parecido com isso aqui em Ada Cardano? Poderia. Poderia sim. Eu acredito que algumas moedas vão acabar se soltando e outras caindo aí nesse meio de consolidação do Bitcoin, tá? Então basicamente é isso que a gente poderia esperar. Agora, se ela fizer um movimento parecido com Uni, por exemplo, de fazer isso aqui, ó, ela também tem um order block semanal. E aí tem que ficar esperto para dar uma realizada. Porque se ela deixar essa zona aqui para baixo, ela tá dizendo assim, olha, eu estou subindo, mas eu vou voltar de novo. Eu já falei isso para vocês que a minha expectativa, se as moedas estão fazendo isso, pelo menos algumas já estão, é exatamente isso. É fazer essa movimentação de alta, né? Algumas vão subir aí mais de 100, 150%, mas para voltar. Beleza? Agora, se ela já vem e fecha as zonas aqui de baixo, excelente, só compra mais. Tá? Agora, se ela for primeiro, região de realização, 0,64, 0,65 ali, pelo menos uma parcial. Tá? O que é a realização parcial? Pô, se você entrou com, sei lá, 20 mil, tira o seu risco, vai dar 100% ali, tira o seu risco e deixa 20 mil. E se você quer pagar para ver, pelo menos você fica tranquilão em relação ao que está acontecendo no mercado, não fica com o emocional abalado. E é isso, o processo do mercado é esse, pessoal. A intenção é pagar barato, vender caro, pagar barato, vender caro. É ilusão achar que o mercado vai ficar dando um tiro para cima igual foi toda vez, tá?
Eu acredito muito que dessa vez vai ser muito diferente. Por quê? Na questão da pessoa física é muito fácil. Opa, daqui 4 anos a gente compra e fica rico, né? Só que tem que entender que do outro lado tem as corretoras que querem ganhar dinheiro, as instituições, e esses caras ganham dinheiro quem? Fazendo outra pessoa perder. Então, literalmente, o pé da letra é isso, tá? Então, literalmente, o pé da letra é isso. Belezinha? Vamos lá. DOT. Polkadot, vale a pena? Opa, se vale. Mesma coisa aqui, as moedinhas estão numa região, num movimento bem parecido, né? Então a gente tem aqui em Polkadot um movimento de captura de liquidez, um sweep de liquidez, então eu posso trabalhar com essa referência a essa referência apenas. Agora, tá? Estamos lá na região de 61.8, a Polkadot até passou um pouco, porém, entretanto, o que a gente tem aqui, ó? Em Polkadot. Temos um Farvalley Gap, lá na região do 4,98,5 ali. Então o mercado pode trabalhar. O que a gente tem que ficar esperto é a questão disso aqui, ó. Se o mercado vai subir até a região do order block semanal, que aqui também tem, ó. Talvez até romper o topo para depois voltar a fechar essa zona. Então a única questão que eu tô tratando aqui é o seguinte: se o mercado subir daqui, deixando sem essas falhas para trás, na minha visão, ele está dizendo assim: olha, eu estou subindo, mas eu vou voltar. Então, eu, com o meu dinheiro, já avisei a sala, estou avisando, né? Estou trabalhando para realizar. Agora, se o mercado, por exemplo, em Polkadot já vem a região de 5, aí eu aumento minha posição, compro mais. Porque ela já estaria fechando essa região, certo? Então, nesse caso é isso. Aonde que é a região de realização de Polkadot? Região de 9,50, tem que ser um pouquinho antes aqui, região de 9. Belezinha? Mas ao longo prazo, acredito que pode ser uma excelente movimentação para Polkadot também. Agora, Gala, Agora, Gala, tá meio estranho esse movimento de Gala aí. Ela entende-se até que ela pode dar uma bela movimentação de alta aí. Pode, porque aqui a gente tem um order block mensal, nós não temos falha pelo mensal em Gala, mas também não temos um movimento confirmado. Pelo mensal, não, tá? Esse candle mensal, ele é um tipo de candle que vem para baixo. Agora, se ele vai ou não é outra história, mas ele é um tipo de candle que vai, tá? E o que a gente poderia pensar em Gala? Eu acredito que o mercado, nesse caso aqui, algumas moedas, pode fazer uma movimentação desse tipo. Ali onde eu marquei para vocês é um order block mensal. E aqui a gente tem algumas falhas, alguns Farvalley Gaps, ineficiências do mercado. Então, essa região tem de ser uma região interessante para comprar, para quem não tem. Por quê? O mercado pode capturar toda essa liquidez aqui do fundo duplo, ó, fazer esse movimento para fazer isso aqui. E aí o que a gente tem que ficar de olho? O order block semanal, mas quem sabe um rompimento de topo. Certo? Então aonde seria um apoio interessante talvez para comprar Gala? Ali na região de 0,2720, 0,28 mais ou menos. E aí tenho que tratar como alvo esse cara semanal aqui, ó. Esse order block semanal, que é a região lá do 0,6765. E aí, são 150% mais ou menos. Já dá para você, pelo menos, tirar seu risco. E aí, quem sabe ela já rompe a estrutura lá para cima, na região do 0,9140. E aí, mostre um novo movimento. Por quê? Ela não tem mais nada para fazer aqui embaixo. Então, pode, se ela quiser subir no futuro, pode ser sim que ela toque aqui, faço isso aqui para criar um novo movimento. Pode ser que sim, mas é o que eu falei, tem que tratar como alvo essa região. Certo? Kusama. Vamos lá Opa, pesquisando pelo nome inteiro. Vamos pesquisar aqui o... Ó, pelo... Às vezes eu falo sozinho mesmo, mas não liga não, tá, pessoal? Só pra gente entender. Ó, o que a gente pode entender aqui, ó? Nós temos aqui uma captura de liquidez aqui e uma quebra de estrutura. Isso é importante pra gente. Então, nós podemos trabalhar com essa referência a essa máxima. O que é interessante? O interessante é que ela não capturou a liquidez aqui, deixou um topo duplo. Isso é bom, tá? Agora,
Temos alguns cenários aqui. A mesma coisa. Olha lá quem tá ali esperando ali em cima, o order block semanal. Então as moedas basicamente tá na mesma assim, vamos dizer, o mesmo padrão, e a gente tem que ficar esperto, tá? Por quê? Por exemplo, vamos supor que ela vem aqui de novo, faça isso aqui, ó, KSM, e vá testar a região lá do 48,50. O que o mercado tá deixando aqui para você? Um fundo, 2 fundos, 3 fundos, 4 fundos. Uma região de liquidez. Aí você tem o quê? Um Fair Value Gap lá na região de 20,19. Então o mercado tende a induzir para capturar essa liquidez e talvez para fazer isso aqui no futuro. E aí sim a gente engatar uma movimentação mais forte de alta. Então isso tem que ficar esperto, tá? Agora, é o que eu falei. Se o mercado já vem direto, faz um movimento oposto e vem fechar o Fair Value Gap lá na região de 20 mais ou menos, aí tá bom. Tem que tratar como alvo a região de 48,50? Tem. Mas aí nós temos sim, podemos ter uma expectativa que o mercado vai para romper a região de 64. O que eu ficaria esperto é só isso. Se o mercado vem aqui e faz isso aqui para cima, eu ficaria esperto para fazer pelo menos uma realização parcial para depois recomprar aqui embaixo. Basicamente é isso, tá? SNX. Cara, essa SNX é interessante o movimento dela, porém, entretanto, nós estamos numa tendência querendo virar de baixa. Não virou, não. No pavio, na quebra de estrutura. Só que... até pode considerar um choque isso aqui. Porque aqui não tá muito bonito, né? O que eu falo não tá muito bonito, pessoal, não impede da moeda dar um tiro pra cima, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Mas aqui, eu gosto assim, moedas como ela, eu gosto de ter uma segurança a mais, uma confirmação de movimento. Então eu esperaria, sim, uma confirmação melhor de movimento para eu poder comprar no futuro. Ó, isso aqui é um displacement. Interessante até. Agora, pode ser que ela crie um novo movimento? Pode ser. O que seria um novo movimento? O mercado, ó, ela veio aqui, ó. Repare aqui, ó. Zona de suporte, capturou a liquidez. Certo? Então o mercado veio aqui, renovou o fundo, ó. Isso é importante. Por quê? Agora, se ela faz uma quebra de estrutura aqui em cima, isso é bom. Porque é uma confirmação de compra. Mas o mercado precisa quebrar a estrutura aqui em cima. Falta um dia para fechar o semanal. Aparentemente, não vai fechar. Então a sua estrutura vai para cima do 3,68. Porque se ela quebra essa estrutura, a gente poderia pensar numa compra aqui, assim, ó. Ela teria que fazer essa quebra de estrutura aí para cima. Ó, tá subindo. Quem sabe consegue colocar um fechamento acima. Aí pode ser uma comprinha pelo menos para levar até no topo aqui. Apesar de não ter quebrado para baixo, pode ser até que ela supere esse topo. Mas aí eu aguardaria uma movimentação. Beleza? Bom, vamos falar dessa REI. A gente... RAI, sei lá. RAI. Não sei como fala. Essa moeda aqui a gente já comentou um tempo lá na área de membros também. Esse tipo de candle é um candle que vem para baixo. Se vai ou não é outra história, certo? Fair Value Gaps, ineficiências do mercado. Então, a primeira coisa que eu olho quando estou analisando uma moeda é isso, porque eu sei que tem uma alta probabilidade do mercado fechar, então eu tenho que ficar esperto para saber aonde que eu posso comprar, até onde o mercado poderia ir para respeitar a movimentação. O que a gente tem que entender? Que estamos numa movimentação de baixo, uma tendência de baixo. Então, por si só, tudo se torna mais arriscado, certo? Outra questão que eu falo na área de membros. Toda vez que você conseguir comprar uma boa moeda aí, ou pegar uma boa movimentação numa tendência de baixa, você tem que ficar esperto para realizar. Porque toda vez que ela encontrar uma região de oferta, ela tende a tomar uma porrada para baixo. Tá? E aí, você acaba ficando preso ou devolvendo tudo, não garantindo lucro na operação. A partir desse movimento que ela fez aqui, é um choque, é uma mudança de característica da sua tendência de baixa, e o mercado indica pra gente que tem uma grande chance dele estar iniciando um processo chamado de mitigação,
que é transportar o dinheiro aqui do ponto B para o ponto A. Já que a movimentação A foi a que deu início à quebra de estrutura, então nós queremos transportar o dinheiro dessa zona para a zona superior lá em cima, certo? Porém, quando o mercado também quebra a estrutura aqui, uma microestrutura, a gente pode considerar assim, o mercado também tende a engatar uma mitigação para depois subir. Certo? Então o que a gente tem aqui como POI dela? Lá na região do 0,666, não, até mais aqui, 0,69, 0,68, e aí sim nós temos lá na região do 0,32 só, tá? Para que a gente possa pensar talvez no futuro. Pelo semanal a região lá de baixo nem é tão interessante porque já foi fechado. Agora aqui na região do 0,60, 0,70 é de fato um Fair Valley Gap, tá? Cara, esse cara aqui, ó, é um order block também, ó. Se a gente está pensando que as moedas podem fazer um movimento parcial, pode ser também que ela também faça. Faça isso aqui para testar esse cara aqui. Para depois cair? Pode ser que sim, tá? Mas o que eu ficaria de olho é as regiões lá de baixo. Isso aí se você estiver olhando o longo prazo, tá? Basicamente é isso. Vamos falar dessa cake. Deixa eu até olhar em outro lugar, porque ela o gráfico da Binance em algumas moedas parece da Equioption, né? Parece da Equioption ou parece aquela outra corretora nova que agora a galera não opera mais o movimento, agora a galera opera mágica. Esqueci o nome. Enganava todo mundo da Equioption, agora tá falando disso. Ó. Uhum. Cara, isso aqui é um movimento que pode se tornar muito interessante. Muito interessante nessa aqui. Porque aqui, ó, vou explicar para vocês. O que a gente tem aqui pelo mensal? Formou um fundo, veio aqui, capturou a liquidez. O que faltou aqui? Reversão desse movimento, uma quebra de estrutura. Criou um movimento magnífico aqui. Magnífico. Pode ser que o mercado ainda não acabou a movimentação? Pode, porque ele não capturou a liquidez do topo. Então pode ser, tá? Porém, essa zona de liquidez aqui, ó, o mercado também tende a pegar. Então pode ser que ele toque lá na região de 1,50, 1,80 ali, para dar continuidade a esse movimento de quebra de estrutura. E aí sim mostrar que quer engatar o seu processo de mitigação. Pode ser que sim. Agora seria maravilhoso se ela de alguma forma desse um tiro aqui para cima aqui, ó, só para quebrar essa estrutura aqui. Só para quebrar. Mas a gente até pode considerar isso aqui, ó, como uma micro quebra de estrutura. A única coisa que tem que entender é o risco. Porque está numa tendência de baixa. Então, tudo que até que se prove ao contrário é uma tendência de baixa. Então, aonde que eu ficaria esperto para comprar ela? Lá na região de 1,82, lá na região de 1,69, 1,70 ali. Seria para buscar um rompimento dessa estrutura aqui, ó. Região de 5 ali. Pode ser um belo movimento. Pode estar nascendo um movimento de reversão aqui. Beleza? Pode sim. Bem interessante, por sinal. Belezinha? Então é isso o panorama de hoje, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, mostrando a minha visão do mercado para vocês, como eu vejo o mercado, o que eu estou vendo aqui. E sim, nós poderemos ver talvez aí o Bitcoin, se ele respeitar esse movimento, pelo menos violar o topo dessa região aqui. O que a gente tem que ficar esperto? É que se ele violar e voltar, ele aparentemente vai mostrar pra gente que ele está formando uma distribuição pelo semanal, tá? E aí ele tende a romper de novo, e aí é a hora que a gente vai ficar preocupado. Porque se ele voltar, ele confirma a distribuição. Mas enquanto ele não fizer isso, é só expectativas de movimento, tá? Enquanto ele tá respeitando essa base aqui, é o que eu falei pra vocês. Então, é um processo de acumulação, de reacumulação nesse caso, né? Que ele tá respeitando, ele não pode perder a região aqui do 065, do 65. Porque se ele perde essa região, ele estaria anulando esse movimento já. Segundo a teoria de Wyckoff, tá? Então ele seguraria aí para violar esse topo aí, tá, pessoal? Então basicamente é isso. Então um ótimo final de semana a todos vocês, que Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. Até mais, fui!